O Brasil recentemente apresentou dados ótimos em relação à nossa economia, como, por exemplo, apresentando recordes na nossa bolsa de valores, uma queda do dólar, uma queda também do desemprego, o aumento dos trabalhos formais, o aumento da média salarial do trabalhador brasileiro acima da inflação, mas, ao mesmo tempo, a revista The Economist apresenta que existe um risco não exatamente conjuntural, mas estrutural da economia brasileira, e alerta que os países desenvolvidos, se não tomarem cuidado, vão abrasileirar a sua economia, ou seja, colocando o Brasil como um mau exemplo a não ser seguido. Quem será que tem razão, hein? Os bons dados ou os maus dados da economia brasileira? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, cara, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceira aqui do canal e está te oferecendo a possibilidade de comprar os seus dólares dentro desse momento de instabilidade econômica, instabilidade política, com as menores taxas do mercado e utilizando o meu cupom com 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Pô, cara, é sensacional, tá? Praticamente a Nômade te pagando para você ter acesso aos seus dólares. E são mais de 4 milhões de usuários que aprovam, inclusive eu, tá? E recomendo aí a utilização dessa plataforma. Aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais. Cara, esquece aquela coisa de ficar convertendo moeda. Pô, pega seu cartão Nômade, passa lá. Muito melhor, não tem aquele IOF e tal para fazer pagamento, cartão de crédito. Tenho certeza que se você baixar o aplicativo com todos os benefícios, você não vai se arrepender. Belezinha? Vou deixar aqui o QR Code para vocês, então. O cupom Ricardo15 tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Beleza? Bora lá pro vídeo, então, pessoal. Seguinte. Como eu apresentei para vocês na introdução, o Brasil, até na semana passada, com falas do Haddad falando sobre isso, vocês sabem que eu não curto muito falar, né, sobre questões políticas brasileiras e tal, mas uma coisa bem basicona aqui, o Haddad, ele está se despedindo do Ministério da Economia do Brasil, ou da Fazenda, né, muito possivelmente indo em direção a outras disputas, não sei exatamente, né, qual vai ser o futuro político do Haddad, mas ele meio que deu assim um, entre aspas, cala-boca para quem o criticava, alegando que a economia do Brasil melhorou muito enquanto ele cuidou da economia do nosso país. Alegando dados, por exemplo, como recordes na nossa Bolsa de Valores, alegando uma queda do dólar, alegando que o Brasil teve o aumento da criação de empregos formais e o aumento também da média salarial desses empregos, alegando que o Brasil hoje está com uma inflação dentro da meta e há uma perspectiva em um futuro próximo de uma queda da taxa de juros, e todos eles são fatores sensacionais para um crescimento econômico do Brasil. Se a gente pegar a média acumulada, por exemplo, de crescimento do Brasil nos 3 primeiros anos, fica quase 10%, que é um crescimento que só foi menor do que o segundo mandato do governo Lula dos últimos governos que o Brasil passou. Ou seja, segundo a visão dele, ele conseguiu guiar o Brasil rumo a um crescimento econômico muito importante, conseguiu fazer com que o Brasil retomasse suas posições entre as 10 maiores economias do planeta, e o Brasil ruma em direção a uma economia melhor, pelo menos a que estava antes do governo atual. A questão é que talvez existam alguns problemas estruturais não mencionados. E aí, eu até deixo para vocês, né, como é sensacional a arte da informação, a arte da comunicação, porque você pode falar mentiras só dizendo a verdade, ou não necessariamente mentiras, mas você pode expor só um lado do fato e esconder outro e omitir outro, e isso pode fazer com que você tenha diferentes interpretações da mesma realidade. Por isso que eu recomendo para vocês que eu mesmo, tá? Pô, sou um cara parcial, tenho os meus valores, tal. Eu tento transmitir sempre os dois lados. Mas claro que com a minha visão de mundo nem sempre eu consigo. Então busquem outras fontes alternativas, tal, para você ir complementando as suas informações. Eu sempre gosto de ver, né? Pô, o que a mídia americana tá falando, o que que a Al Jazeera tá falando, o que que a agência TASS, que é uma agência russa, tá falando, o que que as mídias, por exemplo, a Tasnim, que é uma mídia iraniana, praticamente uma porta-voz da Guarda Revolucionária Iraniana, o que que ela tá falando, o que que a mídia turca tá falando, para tentar ver as diferentes visões de mundo, né? A The Economist, ela fez um artigo, fez ali, né, uma reportagem mostrando que o Brasil tem péssimos sintomas econômicos e que o mundo deve tomar cuidado para não passar por um processo de abrasileirização da sua economia. Em que sentido, professor? Segundo a The Economist, hoje nós temos no Brasil altas taxas de juros,
o que de fato é verdade, né? Se você pegar a nossa taxa de juros está em 15% ao ano, como a inflação está dentro da meta, a taxa de juros real, ou seja, os juros descontado da inflação, porque não adianta nada, né? Nossa, a taxa de juros é 100%, beleza, mas a inflação é 120, ou seja, você perde dinheiro de deixar seu dinheiro parado no investimento em renda fixa, por exemplo. Aqui no Brasil não, né? A nossa taxa de juros real, ou seja, a taxa de juros nominal menos a inflação, ela é das mais altas do mundo, o que favorece bastante os rentistas, o pessoal que gosta de deixar dinheiro na renda fixa, atração também de dólares, né, no cenário brasileiro. Então, a nossa taxa de juros ela é extremamente elevada. A gente tem esses juros altos para tentar controlar a inflação, até porque a revista coloca que inflação é uma coisa muito traumática para o Brasil, e de fato é verdade. Se a gente pegar principalmente na década de 70, década de 80, período da hiperinflação, até o estabelecimento ali de 93 para 94 do Plano Real, a inflação é uma coisa que corroía demais o poder de compra do trabalhador brasileiro. Então o Brasil tem um certo trauma quando ouve falar a palavra inflação, uma instabilidade política no Brasil, alegando que a nossa democracia de fato é recente. E aí a revista coloca que houve tentativas de golpe, mencionando inclusive o Bolsonaro na publicação, e fala também de uma insegurança jurídica, alegando que existem muitas leis, que têm diferentes interpretações, que depende do juiz, pode dar ganho de causa interpretando a lei de um jeito ou perder a causa interpretando a lei de outro, e que todos esses fatores geram uma instabilidade no Brasil. Por isso que essa taxa de juros é necessária para controlar a inflação e atrair dólares para o nosso território. O problema é que essa taxa de juros muito elevada tende a contrair a atividade econômica, porque de fato, se a taxa de juros está muito alta, as pessoas não vão pegar dinheiro emprestado, se pegar dinheiro emprestado a 15% ao ano, isso porque essa é a taxa Selic. Muitas vezes os bancos, depende da sua realidade, vão cobrar um spread, uma diferença entre a taxa Selic e a taxa que ele vai te cobrar muito maior, né? Depende também do tipo de empréstimo, de financiamento que você vai fazer. Então isso acaba inviabilizando a atividade econômica. Mesmo as pessoas ricas, com uma taxa de juros tão alta, não vão ficar se expondo à economia real. Pô, vou abrir um empreendimento, fazer um financiamento, criar emprego, se eu posso deixar num CDB, numa taxa Selic e tal, pagando 15% ao ano, entende? Fala também que essa taxa de juros muito alta faz com que cerca de 8% do PIB do Brasil seja para contração de empréstimos, só para pagar os juros dessa dívida, e que isso vai fazer com que a dívida brasileira seja galopante. Os dados, segundo o FMI, apontam que a dívida bruta do Brasil chegará a 99% do PIB em 2030, sendo que em 2010 era cerca de 62% do PIB. Ah, professor, mas se você compara com a dívida, por exemplo, do Japão, que está acima de 200%, com a dívida de países europeus, que é acima de 100%, sim, mas não compare maçãs com bananas, segundo a The Economist. Quando você vai ver o quanto que é a dívida pública do Brasil em relação ao PIB, você deve comparar com os seus pares, com o México, com Turquia, com a África do Sul, que são países emergentes, bem como o Brasil. Não com países mais consolidados, mais estáveis do ponto de vista político, jurídico, que são os países desenvolvidos. A ideia é, se você é mais rico, se você gera mais confiança no mercado internacional, não tem problema que a sua dívida seja maior, porque você tem mais credibilidade e cobra um juros menor. No caso do Brasil, um juros tão alto, uma insegurança jurídica tão alta, com 100% do PIB em relação de dívida, né, em relação ao PIB, pode prejudicar o futuro do crescimento econômico do Brasil. E aí, a publicação fala de preocupações, por exemplo, com os gastos brasileiros, que são crescentes, principalmente relacionados ao peso do orçamento da Previdência no Brasil. Quando a gente pega dos gastos da Previdência, cerca de 10% do nosso PIB é para sustentar os gastos de aposentados e pensionistas. Quando a gente pega o orçamento federal, quase 40% está comprometido com gastos relacionados à Previdência. Ou seja, a Previdência hoje, mais ou menos 40 milhões de habitantes, 20% da população, e 40% dos gastos são para sustentar, entre aspas, só, entre aspas, esses 20% da população. Quando a gente pega ali os dados, professor, já sei, sabe por que isso acontece? Porque existem as
super previdências, os super salários, o que de fato é verdade. Alguns nichos, né? Então, desembargadores, militares, juízes, têm regimes especiais de previdência, só que mesmo eles sendo injustos, porque de fato, na média, quando você pega um aposentado, entre aspas, convencional do regime estabelecido para todo mundo, o teto do INSS é de mais ou menos uns 7 mil, mas a média mesmo fica em torno de R$ 1.900 por aposentado. E isso são 39 milhões de aposentados recebendo só cerca de esses R$ 1.900 por mês. Porém, tem uma casta mais alta, esses servidores públicos especiais, que comprometem e recebem cerca de 25 mil, 30 mil aí por mês da sua previdência. Só que esses valores chegam ali no máximo a 150 bilhões de gastos em relação aos 900 bilhões. É injusto? Claro que é. Mas talvez não sejam eles os principais responsáveis, porque mesmo eliminando esses gastos com esses super aposentados, ainda existiria um déficit previdenciário. Hoje o nosso déficit da Previdência, ele está acima de 100 bilhões de reais, pelo menos segundo os dados, né, de 2023. E a questão é que o Brasil está passando por um envelhecimento populacional. Cuidado, hein? O Brasil ainda não é um país idoso. Nós temos uma população hoje, uma PEA, população economicamente ativa, que é superior à PEI, população economicamente inativa, mas essa razão de dependência está reduzindo. Em que sentido? O número de pessoas que hoje trabalham para sustentar aqueles que não trabalham é o número que está cada vez menor. Para quem não sabe, o regime de previdência, ele funciona quase como se fosse uma espécie de pirâmide, né? Ou seja, os aposentados, a quem trabalha hoje, paga o INSS para sustentar os aposentados de hoje. Quando você se aposentar, não é a sua previdência que vai te sustentar no futuro, e sim as pessoas que estiverem trabalhando no momento da sua aposentadoria que vão pagar a sua previdência. Uma previdência, eu diria, sustentável é de mais ou menos 5 trabalhadores para um aposentado, que era o que o Brasil tinha no passado recente. Hoje, pelo menos pós-2020, a gente fala de 3 trabalhadores para um aposentado. E a tendência é que o futuro, claro, né, piore ainda essas condições com a queda da taxa de natalidade no Brasil e o aumento da expectativa de vida. Hoje, por exemplo, a expectativa de vida está em 76 anos, na década de 80 era de 62 anos. Ou seja, todos esses fatores, como insegurança jurídica, insegurança política, alta taxa de juros, endividamento, falta de controle dos gastos públicos e uma perspectiva de piora do regime previdenciário, preocupam o mundo e preocupam os países desenvolvidos para não gerar uma abrasileirização da economia deles. Vale lembrar, galera, que a publicação ainda coloca, né, que os países desenvolvidos hoje, eles apresentam altos custos de produção, então a produção industrial que poderia gerar valor vem sendo terceirizada para a Indonésia, para México, para Malásia, para o Sudeste Asiático, que os custos são muito mais competitivos. Fala também de um envelhecimento populacional, que aliás está até pior que o envelhecimento populacional do Brasil, pior no sentido que existe uma proporção de idosos maior do que da população adulta, e fala também desse welfare states, que principalmente pós-pandemia aumentou os gastos públicos, fazia sentido naquele contexto, mas que não houve uma redução. Então, ou os estados devem promover uma política muito forte de austeridade e impedir que governos autoritários gerem instabilidades políticas, instabilidades econômicas que podem inviabilizar investimentos estrangeiros, como é o caso do Brasil, segundo a The Economist, ou simplesmente os países vão abrasileirar a sua economia. Sendo sincero, minha opinião, hein? Lembrando que é a opinião de alguém que não fez economia, tá? De novo, se vocês quiserem, galera, procurem pessoas que tenham mais habilidade para falar sobre o assunto do que eu, né? Sou um cara muito interessado, leio bastante sobre o assunto, só que não sou perito, né, em economia. Acho que a publicação tem razão em alguns pontos. Realmente o Brasil tem que passar por um regime de reforma da Previdência, mais a última reforma, ela iria economizar em 10 anos cerca de 800 bilhões de reais, que, galera, convenhamos, é o que o Brasil gasta em um ano com Previdência. Fora que, pós-pandemia, o aumento dos gastos públicos praticamente zerou a conta dos benefícios da última reforma da Previdência. Muito disso passa pelo aumento também do setor informal da economia brasileira, também por conta das altas regulações no mercado de trabalho. Então, deixar o ambiente mais flexível para que você tenha mais contratação de mão de obra formal, para que mais gente pague o INSS seria sensacional. Porque, de novo, né, quanto mais aumenta a informalidade, menos gente contribui para o INSS, piora a razão crítica da Previdência, entende?
E claro, promover reformas como uma reforma administrativa, uma reforma tributária, para tornar o Brasil um ambiente mais seguro para a atração de investimentos estrangeiros. Mas acho que a publicação está sendo um pouco catastrófica. Cara, convenhamos que o Brasil ainda tem uma população adulta proporcionalmente muito grande, o Brasil tem um potencial muito grande a ser explorado de novas parcerias econômicas, o Brasil, se resolver alguns gargalos econômicos, como escândalo de corrupção, insegurança jurídica, questões relacionadas à parte tributária, penso eu que tem um potencial de crescimento muito maior do que vários países do continente europeu. E você, cara, acha que os países europeus devem evitar essa brasileirização da sua economia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.